Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo a explicar porque é que eu não tomo pílula. Ok, malta, lá pelo Instagram nós temos variadíssimas conversas sobre tudo e mais alguma coisa, para ser sincera, portanto se não me segues, segue por lá. E então falámos sobre a toma da pílula. Eu expliquei um bocadinho também porque é que não decidi deixar de a tomar, porque eu infelizmente tomei-a durante muito tempo. Se soubesse o que sei hoje nunca teria colocado uma pílula no meu corpo, mas então eu decidi perguntar que dúvidas é que tinham, ou mesmo curiosidades, sobre a não toma da pílula no meu caso, para então reunir tudo e fazer aqui um vídeo para falar sobre o assunto. E já sabes, se não és subscrito aqui no canal, é só carregares aqui no botãozinho vermelho para seres notificado de próximos vídeos, e se este tipo de temas também achas que é útil, deixa o teu grande like. Ok, malta, então para fazer aqui um enquadramento acerca deste tema, eu comecei a tomar a pílula infelizmente muito cedo, cerca de 14 anos, porque as minhas amigas todas tomavam, cada uma com o seu motivo, ou porque já tinham iniciado ou estavam a iniciar a sua vida sexual, algumas era por causa do acne, enfim. Em todo o caso, gostava só de deixar aqui um parêntese, que eu acho que o aparecimento da pílula foi, sem dúvida alguma, algo muito importante para a mulher, porque transmitiu à mesma o poder de escolha, portanto o poder de escolha se quer engravidar ou não. Até então as mulheres engravidavam pura e simplesmente porque sim, porque o seu único papel até outrora seria ficar em casa, a tomar conta das crianças, e mesmo o facto de quererem ter mais filhos ou de ser mães, mesmo uma primeira vez, não havia de facto esse poder de escolha. A relação sexual pelo homem era consumada até ao final, sem que houvesse qualquer tipo de preocupação com o que a mulher queria ou não. Portanto, eu acho que foi de facto algo muito bem inventado, porque atribuiu à mulher a escolha de finalmente ela poder escolher ser mãe ou ter mais filhos. Isso foi muito importante. Na altura em que a pílula apareceu, até havia muitas mulheres que efetivamente faziam a toma da pílula às escondidas do marido. Portanto, é só para termos aqui uma ideia de como é que a mulher tinha um papel muito pouco relevante nestas escolhas, portanto, familiares, tão íntimas. E portanto eu acho que foi de facto muito importante para a mulher o aparecimento da pílula. Em todo o caso, já devem ter ouvido, se tomam a pílula ou mesmo que não tomem, já devem ter ouvido que tem que se ter muito cuidado. Se tomas a pílula não deves beber bebidas alcoólicas, nem fumar, porque a nível cardíaco e de todo o nosso funcionamento cardíaco pode trazer de facto muitos problemas, muitos constrangimentos, como AVCs, varizes, portanto todo aqui o nosso sistema de circulação sanguínea pode ficar bastante comprometido, ou ter alguns constrangimentos como as varizes, que também são graves, não é verdade? Portanto, a toma da pílula cria aqui muitas complicações, e mesmo que uma pessoa não tome álcool regularmente, ou mesmo que uma pessoa não fume, a toma da pílula é aqui um químicozinho que nós estamos a colocar no nosso corpo, como se o nosso corpo fosse um rio, falando da corrente sanguínea, e aquela pílula vai alterar toda a questão hormonal do nosso corpo. Portanto, aliás, a informação que nós estamos a passar ao nosso corpo forçosamente é: não podes engravidar. Bom, eu sempre tomei a pílula, nunca questionei, acho que até era uma forma de me sentir mais velha, não é? Porque naquelas idades nós queremos fazer coisas que nos façam sentir mais velhos, mais adultos. Portanto, eu devo confessar que a toma da pílula também tinha muito essa componente, de facto, de emancipação, digamos assim. Bom, eu tomei a pílula até há cerca de 4 anos, sensivelmente, e só deixei de tomar a pílula porque comecei a procurar informação acerca do tema. Até então nunca tinha questionado, porque até há muito pouco tempo, há alguns anos, portanto eu nunca questionava se eu entrava numa farmácia, numa grande superfície, fosse onde fosse. Para mim, todos aqueles produtos, se estavam ali, é porque eram seguros. Depois, através de pesquisas e de começar a perceber como é que efetivamente tudo isto funciona, não é? Dos grandes grupos económicos e eventuais interesses que existam por trás, de gerar ainda mais dinheiro em troca de
em troca de quê? Não é? Da nossa saúde, é disso que se trata. Portanto, comecei a perceber que, de facto, aquilo que estava nas prateleiras do supermercado tem tudo menos de seguro. Portanto, as empresas, especialmente os grandes grupos, não têm qualquer tipo de problema em, de facto, vender-te um veneno para de seguida te vender o remédio. Isto aqui é um parêntese que eu quero fazer. Na América Latina existe uma zona que se chama Monsanto, que é basicamente, já falei disto muitas vezes, que é basicamente o celeiro do mundo. Portanto, a América Latina exporta, é o primeiro exportador de carne, de vaca, e também exporta muitos legumes, leguminosas, e eles têm mesmo uma zona dedicada a isso, portanto, de estufas. Os senhores que andam por esses cultivos, a tratar dos cultivos, eu gostaria de vos perguntar se vocês fazem ideia com que roupas é que eles andam lá metidos no meio das ervinhas. Eles andam que nem astronautas, portanto eles estão super mega equipados, porque os agrotóxicos e tudo aquilo que colocam para que as frutas e legumes cresçam mais rápido são altamente tóxicos e causam a morte. Portanto é isso que está nos nossos alimentos, e por mais que nós lavemos fruta e legumes, eles já nasceram com aqueles componentes na terra, portanto é aqui um trabalho bastante complicado, a não ser que compremos produtos biológicos. Bom, isto tudo para vos dizer que esta empresa Monsanto, basta vocês porem no Google, vocês vão encontrar imensa coisa. Essa empresa há pouco tempo foi adquirida pela Bayer. Portanto, a Bayer é das maiores farmacêuticas, se não for a maior. Portanto, daqui de uma forma muito resumida, basicamente aquilo que eles fazem é vender o veneno e depois vendem-nos o remédio. Portanto, isto é só um parênteses para vos explicar também porque é que eu comecei a tentar saber o que é que está por trás, porque afinal de contas aquilo que está numa prateleira de supermercado não é assim tão inócuo, tão inofensivo quanto isso, não é? Quer dizer, os desodorizantes que nós colocamos têm metais pesados, enfim. Foi basicamente por aí que eu comecei a pesquisar e comecei de facto a interessar mais por ginecologia natural. E de facto encontrei aqui pessoas, líderes de opinião, pessoas que têm uma opinião muito válida e têm bastante propriedade para falar do assunto, que me fascinou. Nomeadamente pessoas que estudaram farmácia tradicional que nós conhecemos, e mais tarde começaram então a envolver-se com toda a ginecologia natural. Portanto, eles têm aqui a perspectiva dos dois mundos. Claro que, efetivamente, na minha opinião, e eu consigo entender isso, uma pessoa que estuda saúde pura e dura, não é? Como nós conhecemos a saúde normal e as drogas que eles utilizam, portanto, é numa ótica saudável de salvar o ser humano e de recuperar, claro que sim. Mas em troco de quê? O que é que está atrás disso, não é? Por isso é que eu sou muito apologista que aqui a medicina devia ser articulada com, nomeadamente, a medicina tradicional chinesa, que encara o ser humano como um todo e não há de facto aquela fragmentação do cardiologista, não há essa fragmentação. Na medicina tradicional chinesa, quem costuma ter estas borbulhas, estas por acaso são por causa da minha menstruação, mas em todo o caso, na medicina tradicional chinesa, quem tem borbulhas a aparecer muito no lado direito do rosto, quer dizer que os pulmões não estão bem. Portanto, de facto, é importante encarar. Claro que pode haver especialistas, e acho que sim, deve haver especialistas em cada área do corpo, mas de uma forma geral devemos ver o ser humano como um todo. Portanto, foi a partir daí que eu comecei a perceber que efetivamente devia começar a pesquisar mais sobre estas drogas legais. Bom, para além disto tudo, também cheguei à conclusão que a forma como nós estamos a viver está-nos a afastar cada vez mais de quem nós somos na realidade. Antigamente, e hoje em dia em tribos, nomeadamente na Amazónia, ainda se vive dessa forma. Portanto, as mulheres sabem quando é que vão parir a partir da contagem das luas, portanto não tem como bater errado. Portanto, nós estamos completamente articulados e nós somos o espelho do macro. Portanto, tudo aquilo que acontece a nível micro na natureza acontece também no macro. Portanto, é uma questão de nós também nos sabermos observar e estarmos também em consonância e ressonância também com a natureza, porque nós somos natureza, nós somos animais. Portanto, e basicamente cheguei à conclusão que era demasiado agressivo estar tão longe de mim própria, estar a pôr uma droga no meu corpo que, para além de me poluir a nível hormonal, a nível também do meu corpo, não me faz assim tão bem, é mesmo uma droga, um químico. Portanto, eu decidi de facto não tomar a pílula. E quem me dera ter sabido mais cedo, é só o que eu vos digo. Então, vou começar a responder às vossas questões, há aqui muitas repetidas. Para ti, há alguma pílula com menos hormonas
que faça menos mal ou acabam por ser todas iguais. Bom, eu não sou uma especialista na área, até porque eu na minha vida toda tomei apenas uma, que era a trigenera. Portanto, eu lembro-me que na altura aquilo que a minha ginecologista me dizia era que a trigenera era mais fraca do que a genera, por exemplo, porque nós temos um ciclo menstrual, portanto que é de 28 dias, tal e qual como a lua, e aquilo que eu devo vos dizer é que vocês engravidam quando estão no vosso período fértil, certo? Claro que não vamos estar aqui a dizer mas é impossível, vou estar a contar no calendário, há gravidezes indesejadas. Evidentemente que sim, não é? O nosso corpo não é uma máquina, as coisas podem acontecer, não é? Mas é quase impossível, malta. Vocês quando estão a ovular, quando estão na vossa época fértil, é aí que vocês podem efetivamente, é o vosso corpo estar preparado para receber vida. De outra maneira é muito difícil, praticamente impossível. Mas respondendo à questão, eu julgo que a trigenera, por exemplo, como é uma pílula que tem 3 fases, ou seja, vocês tomam a pílula durante os 28 dias, sendo que a pílula, nos dias em que vocês não estão férteis, é muito fraquinha. A minha ginecologista até dizia que era quase inócua, era quase, não tinha quase nada, mas que estava ali a pílula para nós tomarmos, também para termos, para não nos esquecermos de fazer a toma diária da mesma, e então na semana que estávamos férteis a pílula aí sim era mais forte, portanto eu acredito que hajam algumas diferenças. Que método contraceptivo usar? Talvez me possas ajudar com métodos, pois estou um pouco à nora. Bom, relativamente a métodos contraceptivos, eu queria de facto dizer que é muito importante que as pessoas utilizem preservativo. Na minha opinião, vocês devem rejeitar à partida o preservativo se tiverem uma relação longa, estável, e que ambos tenham feito análise antes de realmente partir para uma relação desprotegida. Mas eu sei que isso é quase impossível de acontecer, mas na teoria, malta, é isto que deve acontecer. É isto que deve acontecer, não é? Agora, se vocês não têm um parceiro fixo, se não têm namorados, estão tipo naquela do pode acontecer como pode não acontecer, andem com um preservativo convosco, porque as doenças é uma coisa que nós temos que nos proteger sempre. Agora, se efetivamente tens um parceiro e não tens que usar preservativo porque só tens sexo com aquela pessoa e ela só contigo, também é muito importante, não é? Porque há muitas pessoas que apanham doenças em casamentos longos. Há mulheres que chegam aos 60 anos, vão fazer uma análise e têm uma doença sexualmente transmitida porque o marido teve uma relação com outra pessoa desprotegida e depois levou a doença para... Enfim, é preciso ter muito cuidado, tem que ser um assunto aberto e tem que ser um assunto falado, não podemos ter essa responsabilidade. Mas claro, uma pessoa que apanha uma doença também o mundo não acabou, não é verdade? Mas podemos evitar que se apanhe. Hoje em dia as coisas estão muito avançadas e as pessoas vivem bem com muitas doenças sexualmente transmitidas, como o HIV, por exemplo, mas é desnecessário. Agora, relativamente a métodos contraceptivos, basicamente tudo tem hormonas. O anel vaginal tem hormonas, eu também tive um implante aqui no braço, 3 anos, é um descanso, mas tudo tem hormonas, portanto, eu não quero estar aqui a aconselhar ninguém, eu não tomo a pílula, eu não quero tomar nada que tenha hormonas, e eu acredito que haja muitas pessoas desse lado que também não o queiram fazer, portanto, é assim, eu muito honestamente e muito modestamente, sem ter qualquer tipo de propriedade para falar, porque eu não estudei esta área, mas eu rejeito à partida. E se eu tivesse uma filha, também iria tentar educá-la nesse sentido, porque não quero hormonas no meu corpo. Eu acho que é muito importante nós conhecermos o nosso ciclo menstrual. Eu uso uma aplicação que se chama Meu Calendário, que tem aqui um símbolozinho cor-de-rosa, e efetivamente ele explica muito bem, diz-me quando é que eu estou. Aqui, como vocês podem ver, nestes ovinhos, é quando eu estou no meu período fértil, portanto a probabilidade de engravidar é muito alta. Depois aqui nesta semana, de 5 a 11 não se passa nada. Aqui também de 12 a 15 também não se passa nada. Depois de 16 a 19 foi quando eu tive menstruada. Depois, como podem ver aqui nesta semana, de 16 a 30 é que eu tenho alta probabilidade de engravidar. A aplicação está-me a indicar que eu devo ter cuidado do dia 24 a dia 30, que é quando eu estou no meu período fértil. Mas eu se calhar vou começar a ter cuidado dia 20, percebem? E acabo o meu cuidado, em vez de ser dia 30, lá para dia 2.
Portanto, acho que isto é uma questão de bom senso e, sobretudo, de nós conhecermos o nosso corpo. Porque se nós conhecermos o nosso corpo, é meio caminho andado para que não haja de facto uma gravidez indesejada, e é assim que eu faço. Agora, lá está, cada um sabe como é que deve fazer, mas eu vim fazer este vídeo para contar a minha experiência e é assim que eu faço. Olá Neuza, eu também deixei de tomar a pílula há cerca de 2 meses, porém não sei que método hei de substituir. Pronto, basicamente é isso que eu acabei de responder. A pílula é uma hormona, certo? Ainda assim é falível. É falível e especialmente é falível com todos os medicamentos que nós colocamos, tendo consciência e não tendo. Porque acreditem que vocês podem tomar um antibiótico e nessa altura também estão completamente cientes que a pílula pode não fazer efeito, mas e as outras drogas que nós colocamos no nosso corpo involuntariamente, que estão na pasta de dentes, que estão no desodorizante, que estão no shampoo, que estão no batom, que estão no verniz? Portanto, tenho 18 anos e nunca tomei, sempre me fez confusão o uso da pílula, devo experimentar? Epá, na minha modesta opinião, não. Acho que não deves experimentar, acho que deves estar atenta, também estás numa altura que tens que ter mais cuidado, porque estás numa altura em que o teu corpo está muito fértil, portanto toma as devidas providências, tem cuidado, porque claro, com a minha idade eu já não engravido com tanta facilidade como quando tinha 20 anos, e isso também nesse aspecto também me tranquiliza um pouco, mas na tua idade tem cuidado, ainda assim se estiveres bem ciente do teu ciclo menstrual, é como eu disse. As pessoas não engravidam, é muito difícil engravidar se não forem naqueles dias em que estás fértil, mas o uso do preservativo acho que pode ser uma solução. Que método contraceptivo usas? Se não tomas nada, não tens medo de engravidar? Eu não uso nenhum método contraceptivo. Na minha opinião, as pessoas devem sim usar preservativo se houver uma relação com alguém que nós não temos uma relação. Agora, eu não tomo nada que tenha hormonas. A questão é, não tens medo de engravidar? Eu tenho mais medo do que é que as hormonas me podem trazer, muito sinceramente. O nosso corpo fica todo alterado, a mensagem que é passado para o meu corpo, para as minhas hormonas, é uma mensagem de veras agressiva. Eu tenho muito mais medo disso do que de engravidar. Acho que cada pessoa deve fazer a sua busca, deve procurar os profissionais de saúde. Tenho plena consciência que os profissionais de saúde estão formatados para aquilo que estudaram e eles fazem o seu melhor. Portanto, façam pesquisas, pesquisem sobre ginecologia natural, que eu acho que é muito importante, malta. Nós mulheres estamos completamente articuladas com as fases da lua, por isso é que se fala das luas na gravidez, por isso é que nas tribos indígenas elas dizem que a lua desceu quando se tem o primeiro dia de menstruação, porque nós somos um reflexo das fases da lua, portanto não há que enganar. Sejam conhecedoras do vosso corpo acima de tudo, procurem informação com pessoas que saibam, tanto de ginecologia natural como dos vossos médicos de família, planeamento familiar. Façam a vossa pesquisa, articulem tudo e encontrem o vosso método. E é isso, malta, eu espero mesmo que tenham gostado. Eu queria muito que vocês comentassem cá em baixo e que me contassem como é que vocês fazem, se também têm receio da pílula, se tomam, porque é que não tomam. Acho que vai dar um tema de conversa interessante aqui nos comentários. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Mua!